62ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Sob a proteção de Deus e em nome do povo burmandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Amelário Silva, presente. E Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno. Sim. Suspendo os trabalhos para proceder à palavra ao orador escrito no pequeno expediente. Com a palavra o senhor Alessandro Aparecido da Silva, da Protec. Tem legislações correlatas a esse assunto. Então, assim, em tese, a gente falar hoje que o município ele não concorda com o desmembramento, ou ele não concorda com o que o gestor em si, seria até algo que não teria nexo a gente falar. Por quê? A gente possui a lei de parcelamento de solo, ela rege todo a estrutura, né, o que é loteamento, o que é realmente aplicado ao desmembramento, né? Então, existem diferenças entre desmembramento e loteamento, né? Eu vou estar falando aí rapidamente. E na questão do biogestor, a gente tem a Lei 2.843, que já traz essa possibilidade de uso do biogestor. Então, assim, a gente está discutindo uma situação que é o próprio município, né, ele aceitou, concorda com esse sistema de tratamento, senão não teria uma lei que usa esse mesmo produto, vamos dizer assim, né, e foi, logicamente, promulgado aqui. Né, então, a gente, em tese, não deveria até nem entrar em discussão, a não ser para regulamentar e descrever melhor, né, essa situação. Então, a gente vê que a lei é o primeiro passo. Se a lei diretamente, ela única, ela resolvesse a situação,
regulamentação dos critérios para o uso desse biodigestor. Se a gente der um Google e perguntar se o biodigestor ele é usado somente para, deve ter um questionamento quanto a isso, se ele é usado somente para a zona rural, no próprio Google a gente vai ver que não. Então, o Google ali vai dizer para a gente, a inteligência artificial do Google vai dizer que não. Ele é sim também usado para o zona urbana, logicamente que é mais específico em alguns casos. Hoje, a modernização ela vem quase que diariamente. Né? Então, a gente tem sistemas hoje muito modernos que atendem 100% da legislação. Tanto é verdade que foi aprovado pelo INEP, órgãos ambientais, com relato a essa situação. Então, quem sou eu, mesmo tendo especialização na área e tal, na área ambiental, mas quem sou eu para falar que ele não funciona e ele não atende os requisitos para o que foi criado. Então, acho que é isso que eu quero colocar. Né? Então, como eu falei, tem a lei 2843 de 2025, ela é uma lei que trata dos vazios urbanos, né? E aí a pergunta vem, mas é diferente, vazio urbano é uma coisa, o desmembramento é outra. Na verdade, a gente, eu não sou do meio jurídico, mas a gente está o tempo todo envolvido com isso. Existe uma palavra lá que chama property hand, que ela trata próprio do objeto. Qual que é a finalidade, o objeto, o produto final do vazio urbano? O que vai ser gerado? Vai gerar lote. Né? O desmembramento. Qual que é o produto final do loteamento, do desmembramento? Desculpa. É lote. Então, assim, a gente não dá para falar que é diferente, porque o produto final é o mesmo. E aí vem a pergunta, mas o produto que vai ser utilizado para essa finalidade, que é o tratamento, o biodigestor que é citado na Lei 2843 de 2025, é diferente do biodigestor que a gente vai utilizar para o desmembramento? Essa é a pergunta. O que muda? A cor, o tamanho? Então, assim, a gente não tem uma descrição. Então, não podemos falar que não funciona. E que o município também não concorda com essa situação. Né? Porque se não concordasse, não existia essa lei. E nem tampouco existiria a Lei 2441 de 2021. O próprio município comprou o biodigestor para tratamento de efluente sanitário. É na zona rural? Sim, mas o produto final, que é o esgoto, é o mesmo. Então a gente tem essas situações paralelas que ainda no meio jurídico a gente está falando até de uma jurisprudência. Então, assim, a gente não teria que discutir se o município concorda com o uso do biodigestor ou não. Está bem claro que concorda. Está bem claro que ele atende à legislação municipal. E não só a municipal, como a estadual, como a federal. Então, assim, não é discutível isso. A gente teria que discutir, sim, a regulamentação de como aplicar, como fiscalizar. A gente sabe, a lei em si é o primeiro passo, como eu falei. Se não houver uma fiscalização, se não houver uma regulamentação ou um responsável técnico para aquela aplicação, tem medidas que devem ser seguidas, tem metragens, né? Então, assim, tem estudo sim, do solo, tem um estudo do solo simplificado, mas tem que fazer. Então, assim, existem esses parâmetros. Quem que vai fazer isso? O que está lá, o responsável técnico para aquela situação. Entendeu? Então, é isso que é o objetivo. Não, o objetivo não é simplesmente falar, não, põe o gestor. Então, alguém tem que ser responsabilizado, ter uma anotação de responsabilidade técnica para aquela, caso para que o município não seja onerado, o município não seja penalizado, prejudicado, e nem quem compre ali seja prejudicado. Então, é isso é um par legal que tem que ter. E não, mas pode ou não pode? É fato que pode. É fato que pode. É inquestionável isso. Então, é isso que a gente tem que, acho que a discussão é em cima de como regulamentar. E não se pode ou não pode. Está bem claro. Né?
Então, esse projeto de lei, ele não é uma nova tecnologia, é algo que já existe e é colocado na legislação municipal, está bem claro. Ele não substitui em momento nenhum a Copasa, ele não é feito para substituir a Copasa. Ele é um braço na ausência do que a Copasa não consegue atender ou não está atendendo. Né? Deveria, a gente sabe que seria a responsabilidade dela, mas o proprietário de imóvel ou o investidor não pode esperar talvez 10 anos, 20 anos para chegar à infraestrutura ali. Né? Então, a gente tem que ter esse bom senso também, a gente tem que criar ferramentas, mecanismos que atenda esse investidor, esse comprador, mas que, como eu falei, não leve o município, não leve quem compra. Né? Então, eu acho que é esse o fundamento da lei que o Lucas tem proposto aí. Né? Acabei não falando. E a vantagem também dessa legislação, da forma que está lá, ela prevê que ela não elimina a injeção na rede futura. Se a Copasa um dia conseguir ampliar a rede ali, maravilha, faz a ligação, tem prazo, tem regulamento para quanto tempo fazer isso e a forma que tem que fazer. Então isso está bem claro também nesse projeto de lei. Então eu acho que além disso, né, prever tudo ali, a fiscalização, prever a questão ambiental, prever a anotação de responsabilidade técnica. Então ela está bem amparada, no meu ver, isso aí é minha opinião, né, dada que o Lucas me solicitou como técnico, como também consultou o Júnior Basílio. Então, assim, é a minha opinião que eu venho expor aqui quanto a esse projeto de lei. Então, assim, se a gente for comparar hoje com a lei que existe, que é a que permite o biodigestor, ela está pouco regulamentada, ela tem dúvidas técnicas ali, que não está sendo respondida. A fiscalização é limitada, logicamente o município pode fiscalizar a qualquer momento, que achar por bem, mas ela é eficiente e ela tem várias inseguranças jurídicas, né, no meu ver. E já esse projeto de lei já traz algumas regras mais objetivas, já traz a responsabilidade técnica bem definida, traz a fiscalização estruturada, traz a segurança jurídica, que é o que principalmente essa casa busca. Então, assim, falando a grosso modo ali, se a gente for comparar até em termos de dimensão, a gente tem o vazio urbano com a possibilidade de ter até 93 lotes, isso falando em números, o jardim está ali, e em contrapartida esse projeto prevê no máximo 40. Então, assim, a gente tem uma discrepância bem grande, e se for falando assim até na minha área ambiental, em termos de impacto, a gente teria até um impacto muito mais reduzido, muito menor. Então, assim, é algo até menos impactante, mais tranquilo até que o próprio projeto, que aí sim esse projeto seria mais central, né? Os vazios urbanos estão localizados no centro. Então a gente está abraçando, é importante deixar claro, as áreas mais periféricas, que são, porém, pertencem ao perímetro urbano. Não que esteja, passar um pouco mais rápido aqui, como falei, continua sendo a responsabilidade da Copasa, novas infraestrutura, tudo. Municípios como Gramado, Canela, Campos do Jordão, Monte Verde, também possuem legislações parecidas permitindo o uso do biodigestor. Então não é uma coisa nova, a gente não está inventando a roda, não é uma coisa mérito ou demérito nosso, é algo que existe e é aceito pelos principais órgãos ambientais, fiscalização, de regulamentação. Então, assim, é algo aceitável em virtude de todo esse contexto que está por trás do próprio produto que foi criado. Aqui eu trouxe só para efeito mesmo de ilustração, né? Esse é o nosso perímetro urbano. Então, assim, a gente não está falando para a área de expansão urbana, a gente não está falando
para novas situações que assim, aí sim demanda um planejamento estratégico, um planejamento de expansão, né? E que deve até ser contemplado mais amplamente no plano de saneamento. Né? Isso que é importante falar do plano de saneamento também, a gente observa o plano de saneamento, em momento algum ele é contrário ao do gestor. Então isso é um ponto que é relevante da gente observar, porque se tivesse expresso no plano de saneamento, ou até mesmo no plano diretor, que não era aceito uma forma individual de tratamento de esgoto sanitário, aí a gente até teria que analisar melhor a situação. Mas não tem impedimento. Então a gente tem mais pontos favoráveis, que são legislações que já existem, do que negativos. Então essa é a minha opinião. Oi? Aqui tem vizinho? Talvez eu ia perguntar, isso só tem mato ali. É aqui nesse braço aqui, ó, ali bem no canto aqui, tem um guise, voltando ali, ó. Aquele ponto ali. Tá mais ou menos ali, ó, onde corta um cantinho de mato lá. Está pegando só a parte realmente. Só a parte lindeira mesmo da pista, no caso específico mencionado. E é importante ressaltar, mais uma vez, quando a gente fala em desmembramento, o que a gente está falando? A gente está falando não abertura de novas vias. Não tem novas vias. Abrir uma via, vai fazer um corte de uma via para calçar, para qualquer coisa, é loteamento. Aí é outro critério, é outra análise. A Lei 2118, parcelamento solo de 2017, traz isso já detalhado, o que tem que ser feito, tudo. Então a gente não está falando em loteamento. Desmembramento onde já tem energia, tem iluminação, tem calçamento ou asfalto de frente com o lote. Então a gente não está falando em novas aberturas. Então é isso que fica bem. Então é isso que eu queria apresentar e comentar sobre essa legislação e enfatizar que a gente não está fazendo algo novo ou não está criando, não está defendendo algo que não seja possível ou não é permitido. Então, assim, é permitido na cadeia federal, estadual e municipal, visto que a gente já tem situações ali na lei que permite no mesmo sentido. Né? Então, a gente não tem mudança de finalidade. A finalidade é a mesma. Então, acho que é isso que a gente tem que ficar claro, que não está inventando a roda. Né? É um negócio que não saiu da minha cabeça e falar, mas houve até questionamento, mas você tem interesse próprio na situação. A gente, lógico, defende os interesses do cliente, a gente trabalha, precisa trabalhar, né? A gente estava prestando um serviço e é o que eu faço, né? A gente faz isso. Então, assim, logicamente, há um interesse particular, mas sem que afete, sem que prejudique a legislação, sem que prejudique o meio ambiente. A gente não quer nada à revelia também, que não seja legal. Né? Então, isso é importante, até porque se for ilegal, não é possível fazer. Se houver prejuízo, o meio ambiente for prejudicado, eu como profissional técnico responsável, serei penalizado, posso até perder posso até perder diploma, não só ser penalizado, perder ali a minha atuação como profissional. Né? Então, eu acho que é importante isso aí. Então, em momento nenhum, o município, nesse sentido, vai ser prejudicado. Existe profissionais por trás, existe regulamentação por trás. Obrigado aí pelo espaço. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte.
Leitura pela secretária do projeto de lei número 030/2026. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 030/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Teodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina Delime Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 030/2026 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 017/2026 em primeiro turno. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 017. Projeto de abertura? No primeiro turno, pô. Primeiro turno. Eu acho que era fosse dispensado, não tinha ninguém que falar. Não, mas dispensável aqui, velho. Isso já foi feita a leitura na reunião. O 017 é aqui da. Tá aqui? Leitura. Primeiro turno, filho. Projeto de Lei Complementar 017, de 17 de abril de 2026. Altera o artigo 1º da Lei Complementar, no número 2737, 2024, a qual dispõe sobre a criação e regulamentação das funções públicas para o atendimento de atenção psicossocial, o CAPS, das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, MG, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Lei Complementar número 2737, 18 de junho de 2024, no qual dispõe sobre a criação e regulamentação das funções públicas para o atendimento do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Brandão as funções públicas temporárias conforme o quadro seguinte. Denominação: auxiliar administrativo do CAPS, médico clínico do CAPS, terapeuta ocupacional do CAPS, médico de saúde mental, enfermeiro do CAPS, técnico em enfermagem do CAPS, psicólogo do CAPS, assistente social do CAPS, monitor do CAPS, oficineiro de artes do CAPS, motorista do CAPS, agente de limpeza do CAPS. E artigo 2º. Permanece inalterada as demais disposições da Lei Complementar número 2737, de 18 de junho de 2024. Artigo 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2026, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Encaminho para a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa
Foi incluso projeto de lei complementar que visa a alteração do artigo 1º da Lei Complementar 2.737, 18 de junho de 2024, a qual a instituição do Centro de Alteração Psicossocial, o CAPS 1, hoje denominando um CAPS Moinho de Vento. Referida alteração legislativa, faz-se necessária referente à função pública temporária denominada anteriormente como médicos psiquiatras, pois quando da propositura original se referida à legislação, optou-se por utilizar esta nomenclatura, bem como tornou-se expresso o requisito da qualificação técnica para ser devidamente aprovada em processo seletivo. A apresentação do título da especialidade em psiquiatria devidamente registrado no Conselho Regional competente, sendo comumente conhecido apenas pela sigla RQE. Ocorre que desta referida alteração legislativa foi implementada em nosso município, tornando-se ainda mais difícil localizar um profissional técnico que atenda às tais exigências, embora elas sejam comuns em diversas outras regiões e municípios. É fato notório que nossa região sofre com a contratação de médicos para atendimentos nas diversas áreas da saúde, sobretudo quando se trata de uma área específica, que exige um estudo mais aprofundado e maior tempo de estudo com a residência médica em psiquiatria. A área da medicina que cuida da saúde mental de indivíduo tem sido cada vez mais relevante em nossa sociedade, de modo que poucos profissionais se escolhem atuar na seara já possui uma função pública sendo desenvolvida, o que dificulta ainda mais o processo para a localização e atração de bons profissionais para o nosso município. Somado a estes fatores, ocorre que até o presente momento, desde o desligamento da ex-servidora temporária que exercia o cargo da médica psiquiatra do CAPS Moinho de Vento, o município se encontra sem profissional qualificado para a respectiva área. Os aprovados no processo seletivo realizado anteriormente já foram devidamente convocados e não puderam assumir, tanto por questões pessoais, quanto também por falta de registro exigido na legislação sobre o RQE da área da psiquiatria. Tais fatores são essenciais para demonstrar que a manutenção de tal legislação, na forma como se encontra, era dificultar o preenchimento desta vaga por um profissional que seja capacitado e também responsável. Nesse sentido, na portaria de número 336, de 19 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde, especificamente no seu artigo 4º do item 4, 1 e 2, elenca sobre a definição da equipe técnica mínima para funcionamento do CAPS, determinando expressamente nomenclatura do profissional técnico na área da saúde como médico com formação de saúde mental, não prevendo qual exigência específica com base no RQE, tampouco restringiu o âmbito de especialização apenas para a área da psiquiatria. Referida à regulamentação pelos Ministério da Saúde, demonstra que os profissionais formados por medicina pelo atual CAPS 1, sobretudo na área da saúde mental, deve possuir no mínimo formação técnica na área da saúde mental, mas não necessariamente possuir especialização na área psiquiatria. Tampouco possuir registro na especialidade do RQE. Isso demonstra que a legislação municipal estava sendo mais restritiva para o cargo do que o próprio ministro da Saúde recomenda, o que demonstra a dificuldade do município de localizar tal profissional do CAPS, mas também nos atenta
para a necessidade extrema em que adequa referida legislação municipal para orientações da portaria número 366 de 2002. Desta forma, o atual projeto de lei complementar propõe a alteração da nomenclatura do cargo médico psiquiatra do CAPS para a nomenclatura dos médicos de saúde mental do CAPS, constando um registro de qualificação técnica para ser devidamente aprovado em processo seletivo e apresentação dos seguintes documentos: ensino superior completo em medicina, com diploma emitido para uma instituição reconhecida pelo MEC, especialização ou cursos de área de saúde mental ou especialização em psiquiatria, inscrição no Conselho Regional da Medicina competente e conhecimento básico em informática. Assim, estaríamos adequando o cargo, sua nomenclatura e também seus registros mínimos para investidura, nomeação no cargo. Tudo em pleno acordo com o que orienta os Ministérios da Saúde, sem restringir ou limitar as participações dos interessados, como vinha acontecendo anteriormente. Importante ressaltar que o CAPS Moinho de Vento está em pleno funcionamento, atendendo os pacientes acolhidos e são encaminhados e são prestando todo o apoio e suporte técnico específico. Entretanto, quando se trata de necessidade de atendimento médico voltado para a área da psiquiatria ou da saúde mental, esses pacientes estão sendo encaminhados para consultas fora do nosso município, como por exemplo pelo CISAMESP. Isso significa um custo maior para a administração pública, além de um desgaste desconsiderável para os pacientes que precisam se deslocar até o outro município para ser devidamente atendido. Haja em vista que não há mínima possibilidade ou deixar esse paciente desassistido ou desamparado. Portanto, com tal alteração legislativa, busca-se proporcionar à administração pública uma maior facilidade na contratação dos profissionais e que tal primordial e relevante para o trabalho em que vem sendo realizado pelo CAPS, bem como diminuir o desgaste físico e psicológico desses pacientes, pois assim não precisaríamos mais viajar para outro município para ser atendido e teria mais confiança e adesão ao nosso CAPS local. Destacamos ainda que tanto os médicos como formação na saúde mental, assim como denominado psiquiatria, possui qualificação suficiente para dar todo o suporte e acompanhamento aos pacientes que são assistidos pelo CAPS Moinho de Vento, que precisa de um cuidado maior para a área da saúde. Para a área de saúde mental e psíquica. Do modo em que tal alteração legislativa não haveria qualquer tipo de prejuízo ou perda de qualidade dos atendimentos e acolhimentos que são realizados para esse paciente, que já se encontram demasiadamente fragilizados por diversas condições. É essencial que possamos fazer uma alteração legislativa para permitir a continuidade de todos os trabalhos, projetos, atendimentos desenvolvidos pelo CAPS Moinho de Vento, bem como para este continue funcionando como uma equipe multidisciplinar completa, proporcionando aos pacientes acolhidos um atendimento que seja digno, humanitário e menos estressante possível, primando-se para uma recuperação de ressocialização completa. Podemos destacar inúmeros benefícios com a aprovação desse projeto de lei, como contratar mais facilmente um profissional técnico para compor a equipe multidisciplinar do CAPS. Haveria plena continuidade do trabalho, projeto desenvolvido, que depende da inclusão e a participação de médicos da área da saúde mental e da psiquiatria. Seria permitido o paciente assistido pelo CAPS ter atendimento médico de modo imediato, de acordo com sua urgência e necessidade,
bem como diminuiria gastos extras e deslocamentos desnecessários para a administração pública destes outros. Assim sendo, por atender essa alteração legislativa de suma importância e necessidade para o paciente do CAPS Moinho de Vento e para a composição de equipes multidisciplinar que desenvolve todo o trabalho do CAPS. Submetendo o presente projeto de lei complementar para a apreciação dos nobres vereadores, contando, ao final, com o apoio de todos para sua devida aprovação. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, vereadora. Também boa noite ao público presente que estão aqui, né, assistindo nossa reunião. Prazer em recebê-los. Também ao público que está nos acompanhando, assistindo aí pelas redes sociais. E também aos servidores dessa casa, boa noite. Hoje nós estamos em discussão e votação o projeto de lei complementar 017, no que se trata a regulamentação da criação de funções públicas para o atendimento do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que é o CAPS Moinho de Vento. Queria dizer assim, é uma palhaçada como vem se tratando, né, um desrespeito que vem se tratando a saúde mental no nosso município. Lá em 2024 foi feito, passou pela essa casa o projeto, né, o projeto de número 2737 de 2024, a qual criou-se o CAPS. Na época até o vereador Antônio Marques fez uma emenda do projeto e o público até vaiou. Eu lembro, eu estava presente aqui. E aí, instituiu as funções. Em 2025, no início de 2025, começou-se a chamar, né, os profissionais. E, anteriormente tinha feito processo seletivo em 2024, na qual tinha a função, né, a função dos profissionais que ia compor a equipe. No caso, o auxiliar administrativo do CAPS, o terapeuta funcional, o médico clínico, o médico psiquiatra do CAPS, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, assistente social, monitor do CAPS, oficineiro, motorista e agente de limpeza. Isso está no edital. E aí depois, a médica que passou em primeiro lugar no processo seletivo, ela começou a trabalhar tudo certinho, estava atendendo. Aí depois que viram que lá no registro dela, né, não constava que ela tinha um registro de especialização. Mas ela estava atendendo direitinho, o pessoal estava gostando dela, né, uma médica muito boa. E aí fizeram uma palhaçada que eu sei que começou a perseguir a médica, brigou lá e mandaram a médica embora. Aí, resultado, ficou sem a médica. E até hoje está sem o médico. Aí, novamente, manda um projeto, né, depois que viu que ela não tinha o registro de qualificação, pediu para colocar, mudou o projeto, colocando que o médico tinha que ser especialista, o psiquiatra tinha que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Votamos a favor, que, né, é o certo, né? Para atender a saúde mental precisa de ser um especialista. Agora, novamente, pediu para a gente alterar a lei novamente, para tirar a qualificação, o registro de qualificação do médico e mudando a nomenclatura para médico em formação em saúde mental. Por exemplo, qualquer senhores aí tem filho, o filho ficou doente, vocês vão levar em qual especialidade que vocês vão levar? A criança doente, vai levar em qual especialista? A saúde mental, gente, é seríssima. E a demanda cresceu demais. Tem pessoas cometendo suicídio.
pessoas se drogando, pessoas com problemas com álcool, com droga, problema muito sério. Nosso município está aí, olha aí, todo mundo está vendo, gente. Então, nós vamos colocar um médico lá que não tem a especialidade, tem só uma formação, às vezes um curso até fez em AD, vamos colocar lá. E aí? Aí fala aqui na justificativa aqui, ó. Deixa eu ler a justificativa aqui. Só um minutinho. Até risquei. A referida alteração legislativa faz-se necessária referente à função pública temporária, denominada anteriormente como médico psiquiatra, né? Médico psiquiatra que está lá no edital, pois quando a propositura original de referida legislação optou-se por utilizar a nomenclatura, bem como tornou-se expresso o requisito de qualificação técnica para ser devidamente aprovado em processo seletivo. Estava lá no processo seletivo, médico psiquiatra. E a apresentação do título de especialidade em psiquiatria, devidamente registrado no Conselho Regional competente, sendo comumente conhecido pela a sigla RQE. Aí, falando aqui da médica, somando esses fatores, ocorre que até o presente momento, desde o desligamento da servidora temporária, que exercia o cargo de médica psiquiatra do CAPS Moinho de Vento, o município se encontra sem profissional qualificado para a respectiva área. Os aprovados no processo seletivo realizado anteriormente já foram devidamente convocados e não puderam assumir. Tá, muito bem. Aí fala, referida regulamentação pelo Ministério da Saúde demonstra que o profissional formado em medicina para atuar no CAPS 1, sobretudo na área de saúde mental, deve possuir, no mínimo, formação técnica na área da saúde mental, mas não necessariamente possuir a especialização de psiquiatria, tampouco possuir o registro da especialidade. Como assim, gente? Não tem um título de especialista? Como assim? Aí fala aqui. Entretanto, se trata da necessidade de atendimento médico voltado para a área da psiquiatria ou da saúde mental. Esses pacientes estão sendo encaminhados para consultas fora do município, como, por exemplo, para a CISAMES. Isso significa um custo maior para a administração pública, além do desgaste considerável para o paciente que precisa deslocar para outro município para ser devidamente atendido. Haja vista que não há a mínima possibilidade de deixar esses pacientes desassistidos ou desamparados. A gente trata a psiquiatria, a saúde mental, gente, são vários temas. Só um minutinho. Então, o CAPS, ele atende pessoas com sofrimento mental grave, persistente, incluindo a esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão grave, transtorno psicóticos, transtorno de personalidade grave, dependência de álcool e droga, paciente com risco de suicídio, paciente em crise psiquiátrica. Então, é um público que precisa diariamente ser acompanhado e assistido. Agora, você coloca um profissional lá que não é especialista na área, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar para onde? Para o Pouso Alegre novamente. E o custo, não vai ter custo? O custo não vai ter custo? Então, a prefeitura vai estar pagando um profissional aqui e vai estar pagando a CISAMES lá, porque ele não deu conta. Porque o que mais tem hoje, gente, é médico se passando por um profissional que não é. Está cheio por aí. Faz uma propaganda de uma coisa que não é. Isso que mais tem. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele vem rigorosamente pegando mesmo, cobrando e atuando nessa área. Porque a gente está lidando com saúde, não é brincadeira. Agora, se está com dificuldade de arrumar um profissional, eu conheço profissional que se chamar no outro dia vem. Então, por que a gente vai flexibilizar a lei, colocando em risco a segurança do paciente? A gente volta aqui, a gente tem uma coisa muito séria. Amanhã depois a gente pode ser cobrado.
Porque o paciente, ele pode ser, tomar altas doses de medicamento, prescrito alta dose de medicamento, entendeu? Que a pessoa não tem conhecimento, então pode passar por várias séries de problemas de saúde, entendeu? Prescrever várias doses, dopar o paciente e outras coisas, gente. A gente está lidando com o paciente. A saúde mental hoje é uma coisa, é um assunto seríssimo. Depois da pandemia, aumentou demais casos de saúde mental. O povo está, assim, eles falam assim que é o mal do século, né? É a saúde mental. Pessoas com vários transtornos mentais. Então, é uma coisa assim, tem que se pensar com muito carinho. Não pode ser qualquer profissional que está ali na frente, cuidando dos nossos pacientes. Então, por isso que eu vou dar conta e eu prefiro que a lei continue do jeito que está. Obrigada, doutor. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui pelas redes sociais, de forma remota também, e os funcionários dessa casa. Os apontamentos que eu tinha, os apontamentos gerais dessa lei que eu tinha que fazer, eu já fiz na outra oportunidade que essa lei foi, que esse projeto foi apreciado aqui, e depois houve o pedido de sobressamento, e inclusive até alguns apontamentos que a vereadora Cláudia fez, eu também o fiz, né? Porque a lei era de um jeito, depois voltou para trás, veio de novo, é uma repristinação, né? Só que aquela história, pelo que foi falado para a gente, a prefeitura está numa luta faz meses para tentar achar um médico psiquiatra e não conseguiu até agora. E enquanto isso acontece, as pessoas continuam sem o atendimento, continuam sem o profissional relacionado à saúde mental lá. E existe, né, a portaria, que eu acho que inclusive eles colocaram na justificativa, que diz respeito à equipe mínima para se trabalhar no CAPS 1, e em nenhum momento a portaria diz respeito a médico psiquiatra. A portaria diz respeito a médico com especialização em saúde mental. E o instrutivo técnico da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, o SUS, ele traz diversas coisas, né? E também ele fala sobre o CAPS 1 e outros tipos de CAPS, que além do CAPS 1 tem o CAPS 2, o CAPS 3, e tem outras nomenclaturas aqui que eu não vou entrar nessa seara. E ele é explícito. No CAPS 1, médico em especialização em saúde mental. Nos outros CAPs, sim, médico psiquiatra. Ou seja, se realmente precisasse de ser médico psiquiatra no CAPS 1, que é o CAPS nosso aqui, o próprio instrutivo técnico da Rede de Atenção Psicossocial e as portarias iriam citar expressamente, não precisando fazer uma interpretação extensiva, mas sim uma interpretação restritiva da situação, como é que deve ser feito aqui. Ou seja, a prefeitura, e daí foi um erro mesmo da prefeitura, de ter restringido mais a lei, apesar de que é mais certo que seja o psiquiatra. Só que é muito melhor para o paciente ser atendido por um médico com especialização em saúde mental do que não ter esse médico lá para acompanhar. Não ter um médico, por exemplo, para se fazer um laudo para ele e precisar ter os encaminhamentos para Pouso Alegre ou para outro lugar. O CAPS funciona por 40 horas. Nós estamos tendo um médico clínico por 20 horas. O CAPS está ficando descoberto 20 horas. 20 horas que os pacientes não conseguem ter o atendimento lá. E eu participei da comemoração do Dia da Luta Antimanicomial ali na praça, e naquela oportunidade, no dia 18 de maio, né, inclusive foi o dia que a lei foi pautada a primeira vez aqui, salvo engano, eles passaram um vídeo, né, dos trabalhos do CAPS lá no Data Show e tudo, e o depoimento assim, majoritário de todos os usuários, de todos os pacientes, é que o CAPS vem executando um bom trabalho. E pode ser muito melhor com esse médico em saúde mental. E fazendo até um adendo na fala da vereadora Cláudia, que é uma preocupação importante que ela tem, mas ela falou que no passado, né, quando o CAPS começou a trabalhar, a médica que trabalhava lá no início ainda não tinha
o RQE, salvo engano, se eu não tiver entendido errado. E a própria vereadora falou que ela fazia um bom trabalho. Ou seja, não quer dizer que o médico, por causa de ser em saúde mental, que ele não vai fazer um bom trabalho no CAPS. Então, repito, eu concordo sim que deve haver essa preocupação. Concordo que é muito melhor ser médico psiquiatra com RQE. Mas, nas atuais circunstâncias em que a gente não consegue encontrar esse médico psiquiatra, é muito melhor que essas pessoas sejam atendidas, na minha visão, na minha opinião, por um médico com especialização em saúde mental. E para finalizar, o CAPS ele não vai fechar, ele vai continuar lá. Se essa lei não passar e a prefeitura não conseguir arrumar o médico, não vai estar cumprindo a equipe mínima. E por consequência, a prefeitura vai perder o repasse a nível estadual e federal que é repassado para o município para manter parte do CAPS. Ou seja, a gente vai estar gerando ainda mais despesa para o município. Meu voto é a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 017/2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Não. Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolés Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Votos T. Lorlando Santana Ribeiro. Não. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arelardo Silva. Não. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto Lei número 017/2026, Lei Complementar. Voto meu sim. O Silvio empatou, né? Foi 4-3. Ah, é. Gostei. O projeto foi rejeitado em primeiro turno por 3 votos contrários e 4 votos favoráveis e 1 abstenção. Leitura pela secretária do projeto de lei número 037/2026 em primeiro turno. Projeto de Lei 037/2026 dispõe sobre a identificação complementar obrigatória a um veículo utilizado na prestação terceirizada do transporte escolar no âmbito do município de Bom Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a identificação complementar obrigatória do veículo pertencente às pessoas jurídicas de direito privado utilizando a prestação de serviço do transporte escolar em favor do município de Bom Brandão. Parágrafo único. A identificação prevista nesta lei tem por finalidade assegurar transparência e prestação de serviço, facilitar a fiscalização administrativa social, permitir a pronta identificação da empresa responsável e evitar confusão entre o veículo particulares contratados de frota própria do município. Artigo 2º. Os veículos de empresas privadas utilizados na prestação de transporte escolar do município deverão exibir de forma visível, legível e durável identificação complementar contendo, no mínimo, o nome empresarial e o nome da fantasia da empresa responsável pela execução do serviço. 2. A logomarca da empresa, quando houver. 3. Menos no canal de contato de empresa, preferencial no telefone. 4.
contrato a expressão transporte escolar terceirizada, serviço da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. O parágrafo 1º é a identificação de que trata o CAPT deverá constar, no mínimo, nas laterais e na parte traseira do veículo. Parágrafo 2º. A identificação complementar prevista nesta lei poderá ser executada por meio de adesivos, pinturas, letreiros ou outro recurso visual equivalente desde que respeitam os critérios da visibilidade, permanência e a segurança. Parágrafo 3º. O disposto desta lei não substitui afasta a obrigatoriedade da observância de toda sinalização, autorização, inspeção e das demais exigências previstas na legislação federal, estadual e municipal, aplicável ao transporte escolar. Artigo 3º. A utilização do veículo terceirizado no transporte escolar municipal fica condicionada ao cumprimento da identificação complementar prevista nesta lei, observado o prazo de adequação estabelecido em suas disposições transitórias. Artigo 4º. Os futuros editais, termos de referência, contratos, credenciamentos e demais instrumentos congêneres relativos ao transporte escolar terceirizado deverão fazer menção expressas a esta lei. Devendo seus cumprimentos constar uma obrigação da empresa executora de serviço. Artigo 5º. As despesas necessárias ao cumprimento desta lei correrão exclusivamente por conta da empresa contratada, credenciada ou executora do serviço, vedado qualquer repasse financeiro do município a este título. Artigo 6º. O cumprimento do disposto lei sujeitará a empresa responsável, observando os contraditórios das placas defesas e as sanções cabíveis previstas na legislação aplicável, no edital, no contrato ou no instrumentos congêneres, inclusive notificações para regularização, advertência, multa contratual, quando cabível, determinação ou substituição do veículo irregular, impedimento à utilização do veículo na execução de serviço até a regularização. Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo não afasta outras providências administrativas contratuais cabíveis. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber, especialmente quanto ao padrão mínimo e apresentação visual da identificação complementar. Artigo 8º. Os veículos vinculados ao contrato, ajustes, credenciamentos ou instrumentos congêneres em vigor na data da publicação desta lei deverão adequar-se às suas disposições no prazo de 90 dias, contando da publicação. Parágrafo único. A adequação prevista ao CAPT constitui a obrigação assessoria da empresa executora do serviço, não gerando ônus adicional ao município. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessão, Câmara Municipal, 14 de abril de 2026. Lucas Rafael, vereador. Submetendo à apreciação desses nobres pares presentes no projeto de lei, que institui a obrigatoriedade da identificação complementar dos veículos pertencente à empresa privada que executam uma forma terceirizada um transporte escolar em favor do município de Bueno Brandão. A proposta busca assegurar maior transparência na prestação de serviço público, facilitar a fiscalização pela administração e pela população e permitir a pronta identificação à empresa efetiva responsável pela execução dos transportes escolar. Em muitas situações, a população visualiza esses veículos vinculados e
naturalmente associa à frota própria da Prefeitura, quando na verdade se trata de veículos particulares vinculados à execução contratual do serviço. Com a identificação complementar, torna-se possível distinguir com clareza os veículos pertencentes às empresas contratadas daqueles que integram a frota da pública municipal. A medida também fortalece o controle social, pois facilita o registro de reclamações, denúncias ou comunicações de irregularidade, permitindo que a empresa responsável seja prontamente identificada. O projeto não substitui a identificação mínima já exigida pela legislação aplicável no transporte escolar. Ao contrário, a proposta é apenas para acrescentar uma identificação complementar na natureza administrativa, voltada à transparência, à fiscalização e à correta informação da população. A matéria encontra amparo na Lei Orgânica do município de Bueno Brandão, que atribui ao município competência para legislar sobre o assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber disposto sobre a organização e a execução dos serviços locais, regulamentar e fiscalizar a utilização das vias públicas, manter serviços de fiscalização e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos. A proposta também está em harmonia com a Lei 14.133 de 2021, especialmente com princípios de legalidade, publicidade, eficiência, transparência e interesse público, bem como disciplina no termo de referência e do modelo de execução contratual, que devem prever os requisitos da contratação e, de uma forma, acompanhamento e fiscalização do objeto. Ademais, o projeto prevê expressamente que o futuro processo licitatório ou instrumento congêneres façam menção a esta lei, de modo que assegurar plena ciência prévia das empresas interessadas, quando a obrigação de identificação complementar dos veículos. Com isso, reforça-se a segurança jurídica, a transparência da contratação e adequado veículo das futuras contratações das exigências legais incidentes sobre a execução de serviço. No tocante dos contratos de essa execução, o projeto estabelece prazo razoável de 90 dias para adequação, tratando de medidas com obrigação acessórios de identificação visual, custeada exclusivamente pela empresa executora, sem repasse financeiro do município. Desta forma, busca-se compatibilizar a imediata produção de efeitos das normas com a necessária adaptação operacional das contratadas, sem impor novas despesas à Secretaria Municipal de Educação. Trata-se, portanto, de medida simples, proporcional ao baixo impacto econômico para a empresa e de grande utilidade para a administração pública para a população. Razão qual conto com o apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Sala de sessão da Câmara Municipal, 14 de abril de 2026, Lucas Rafael, vereador. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 037, 2026. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelar Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim.
O projeto de lei número 037 de 2026 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 048 de 2026. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.200, mais o valor estimado para o transporte de R$ 300 para o deslocamento até a capital de Belo Horizonte, Minas Gerais. A presente viagem será para participar do 4º Fórum do Meio Ambiente realizado na Associação Mineira dos Municípios. A viagem será de suma importância, pois nela angaria-se, através das palestras de eventos, conhecimentos para soluções eficazes na destinação aos resíduos sólidos e também melhoramento da taxa de lixo. Data de ida dia 16/6 às 2 horas e voltará dia 17/6 às 18 horas. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 29 do mês de maio de 2026. Lucas Rafael Santos, PL, vereador da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 048 de 2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 048 de 2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 049 de 2026. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.200, mais o valor estimado para o transporte de R$ 300 para o deslocamento até a capital de Belo Horizonte, Minas Gerais. A presente viagem será para participar do 4º Fórum do Meio Ambiente, realizado pela Associação Mineira do Município. A viagem será de suma importância, pois nela angaria-se, através da palestra do evento, conhecida por soluções eficazes de destinação de resíduos sólidos e também melhoramento da taxa de lixo. Data de ida, 16/6 às 2 horas, voltará no dia 17/6 às 18 horas. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 29 do mês de maio de 2026. Rodrigo Arrelário Silva, Agir, vereador da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 049 de 2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 049 de 2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 050 de 2026. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.400, mais o valor estimado para o transporte de R$ 2.000 para deslocamento até a capital de Brasília, Distrito Federal. A presente viagem será para participar de uma agenda do Ministério da Saúde para ver a possibilidade de liberação a recurso de entrega de equipamentos combos para o posto de saúde UBS, kit de equipamentos teleconsultas, agendas como o deputado federal Zé Vitor e como o deputado federal Dimas Fabiano. E no mapa, recursos para a pavimentação das estradas do município de Bueno Brandão, data de ida dia 15/6 às 2 horas e voltará dia 16/6 às 21 horas. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 29 dias do mês de maio de 2026. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 20ª legislatura.
Em votação, em turno único, do requerimento número 050/2026. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 050/2026 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de lei número 030/2026, já aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 030/2026. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em votação, o parecer de redação final, acima citado. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.